Queridos, muito bom que você está aqui, e é o melhor lugar que você poderia estar, queridos, na presença de Deus. Eu não estou falando no que diz respeito a essa igreja local, mas a sua disposição de coração de estar aqui numa quinta-feira que deu, né, tanta chuva como hoje à tarde, tanto vento, deu o inverno, parece que voltou, mas você decidiu romper com tudo isso e estar com o Senhor, ouvir o que Ele tem para o seu coração. Isso é glorioso demais. Eu vou dizer algo para você: você não vai sair daqui de mãos vazias, você não vai sair daqui sem ser acrescentado da parte do Senhor, porque o Senhor, Ele ama você, e de uma forma muito gloriosa Ele te atraiu para esse lugar. Ele envolveu o seu coração, Ele despertou no seu coração o desejo, o interesse de estar aqui. E eu vou dizer algo para você: Deus, Ele não nos decepciona, Ele não nos frustra, Ele não nos deixa desamparados em momento algum. E a Bíblia ainda diz que o nosso Pai, Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se você veio para buscá-lo, você vai sair daqui com presentes de Deus, amém? E talvez você diga: mas presente de Deus é o que? Uma barra de ouro? Não, queridos, uma palavra vinda de Deus ao seu coração vale mais do que dinheiro. Porque uma palavra dita ao tempo certo, ela é capaz de mudar a nossa eternidade, mudar a nossa vida, mudar o curso da nossa história. E se você está aqui nessa noite, fique tranquilo, Deus, Ele vai encontrar você exatamente aonde você está, porque Ele é perito em sondar o nosso coração. Quando nós nos abrimos para isso, Ele sabe exatamente onde nós precisamos ser alcançados, e você vai ser alcançado por Ele nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aleluia. O Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias sobre dois assuntos, e eu quero abordar um deles aqui. Na verdade, eu não vou conseguir, obviamente, falar tudo sobre esse assunto, mas eu pelo menos eu quero dar o pontapé inicial. E o Senhor tem falado ao meu coração sobre dois temas que é necessário a igreja aprender a ouvir da forma correta sobre esse assunto. Um deles é sobre oração e o outro é sobre jejum. Eu não vou falar sobre jejum hoje, não é o tema dessa noite, mas eu quero entrar nesse assunto, oração, e nós vamos aprender um pouco com o Senhor como é possível ter uma vida de oração eficaz, uma oração que traga as respostas, algo que faça de fato a diferença nas nossas vidas. E eu sei que todos nós, em algum momento, nós já oramos, e não tivemos as respostas que nós queríamos que tivesse, que elas se manifestassem. Mas hoje nós vamos descobrir um pouco por que é que as respostas não chegaram. E eu tenho certeza de uma coisa: se você sair daqui praticando o que você vai ouvir, você vai ter uma vida de respostas da parte de Deus no que diz respeito às suas necessidades, amém? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão ou foram da glória de Deus. Verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu não sei quantos estavam aqui no domingo retrasado, onde eu ministrei sobre justos ou pecadores. Eu falei sobre a justiça de Deus, e eu vou pegar a linha de raciocínio do último culto que eu ministrei para seguir com a mensagem, pegando um outro viés que é falando sobre oração, mas eu quero pegar por essa linha, falando sobre a justiça de Deus que opera nas nossas vidas. E esse texto deixa muito claro que todos nós, de alguma forma, acabamos pecando e fomos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, mas fomos reinseridos no contexto de Deus quando fomos justificados. O verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que Deus opera nas nossas vidas passa por Jesus. A obra de Deus, ela necessariamente atua nas nossas vidas passando por Cristo Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, diz a palavra. Então tudo que Deus fez, tudo que Ele fez, está fazendo e fará, necessariamente passa por Cristo Jesus. Ele é o único, amém? Agora, é interessante que esse texto vem afirmando que nós éramos pecadores, mas uma vez que nós tomamos uma decisão por Cristo, eu sei que você em algum momento da sua vida já fez isso. Se não fez, essa é a noite que você pode fazer, né?
Em algum momento nós tomamos uma decisão por Cristo Jesus, e nesse momento que nós tomamos essa decisão, a Bíblia diz que nós fomos justificados, ou seja, éramos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus, nós nos afastamos de Deus porque o pecado faz separação, o pecado ele quebra a comunhão, mas uma vez que nós aceitamos a Jesus como mediador das nossas vidas, porque de fato ele é o único mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz que nós passamos então da condição de pecadores para justos. Por quê? Porque fomos justificados mediante algo que aconteceu, chamado redenção. O que é redenção? Redenção é um resgate. Ou seja, éramos pecadores, estávamos escravizados, aprisionados no pecado, mas fomos resgatados. Estávamos sequestrados pelo pecado e fomos resgatados mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, o preço pago se chama o precioso sangue de Jesus Cristo. Agora, veja bem, como isso aconteceu, como isso se deu. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Ele nos tirou das trevas. Nós estávamos aprisionados às trevas por causa do pecado. Pecado, ele nos aproxima das trevas, mas em contrapartida a justiça nos aproxima da luz. Amém? Ele nos tirou das trevas, diz a palavra, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós sabemos que o reino do Filho é um reino de luz, porque Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então nós somos transportados de um império de trevas para o reino do Filho. Agora, eu quero que você entenda que isso só foi possível porque Jesus ele teve que tomar uma decisão que não foi muito agradável para Ele. Ou seja, Ele nos tirou das trevas para a luz, mas para que isso pudesse acontecer, Ele teve que sair da luz e ir para as trevas. Eu quero que você entenda. Nós estávamos aprisionados nas trevas, escravizados pelo pecado, sequestrados pelo pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele nos transportou para o reino. Deus nos transportou por meio da obra de Jesus Cristo para o reino do Filho do seu amado. Mas Jesus estava nessa condição de santo, nele não havia pecado, era o único justo por sobre essa terra. Ele era santo, ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Mas para que nós pudéssemos ser transportados das trevas para a luz, Jesus teve que ser transportado da luz para as trevas. Talvez você nunca ouviu isso, mas eu quero que você entenda algo. A obra de Jesus Cristo, ela foi substitutiva. Ele levou sobre Ele o nosso pecado. Ele levou sobre Ele a nossa doença, a nossa miséria. Tudo que não era bom foi lançado sobre Ele. E para que de fato isso acontecesse, Ele teve que assumir a nossa condição de fracasso, de derrota, de pecadores, de miseráveis. Assim nós éramos. Nós fomos transportados para lá. Mas para que isso de fato acontecesse, Jesus teve que ser transportado para cá. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque Ele assumiu a nossa condição. Isso se chama a obra substitutiva, ou a obra da substituição. Agora, como eu poderia explicar o momento em que isso aconteceu? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Talvez você diga, mas ele não ia falar sobre a oração? Eu vou chegar lá, fique tranquilo. Nós estamos abrindo um caminho seguro para falar sobre esse assunto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, é um verso muito conhecido, nós pregamos muito, ensinamos muito aqui sobre esse versículo, mas diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, para um pouquinho, olha para cá, quem não conheceu o pecado, gente? Diga Jesus. Jesus não conheceu o pecado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas ele não cedeu ao pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Olha só que coisa interessante. Jesus não conhecia pecado, mas Deus, para que pudesse resgatar uma imensidão de pessoas que estavam afastadas dele, eram criatura de Deus, mas foram afastadas por causa do pecado. Deus queria aproximar essa multidão de criaturas para ele, mas ele não podia, porque o pecado fazia separação. Mas Deus encontrou uma forma de fazer isso, trocando, dando o seu melhor, o seu único filho, aquele que nele não havia pecado algum, colocando o seu único filho, o seu precioso filho, na condição de pecador, para que toda essa multidão
as criaturas de Deus, do passado, do presente e do futuro, pudessem então ser colocadas na condição de justos, na condição de filhos. No Velho Testamento, queridos, eu quero que você entenda que ninguém no Velho Testamento chamou Deus de Pai. Ninguém. Deus era um ser distante. Não era algo que poderia se aproximar dele. Algumas pessoas tinham o privilégio de ter uma comunhão um pouco mais próxima de Deus, mas a grande massa não. Mas esse não era o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos pudessem chegar a Ele com confiança, e Ele deixou escrito isso na sua palavra: achegai-vos, pois, ao trono da graça em plena confiança, na certeza de que vocês serão ajudados em tempo oportuno. Mas não poderíamos chegar ao trono da graça porque o pecado nos separava. Então Deus, Ele fez algo. Ele entregou o seu filho, o seu único, para que ele pudesse ter muitos filhos. E na nova aliança agora nós podemos chamar Deus de Pai. Amém? Os da velha aliança não podiam, mas na velha aliança, no Novo Testamento, nós podemos chamar Deus de Pai. Por que isso é possível? Volta para o texto, diz o seguinte: porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, por você, querido. Deus fez de Jesus pecado para que você fosse justo, por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que versículo glorioso. Sabe, que se nós fôssemos embora agora, já era o suficiente. Só de ouvir essa verdade, que Deus deu o seu melhor, o seu justo, para que aquele justo levasse sobre ele o pecado, para que um bando de pecadores pudessem se tornar justos. Que coisa gloriosa. Sabe, queridos, talvez você diga: mas eu não sei o que significa justiça, eu não entendo direito isso, eles falam isso aqui nessa igreja. Eu vou tentar simplificar ao máximo. Eu tentei passar na peneira e trazer o conceito mais simples de justiça. E justiça não é nada mais, nada menos do que uma condição de aprovação diante de Deus. Deus te colocou numa condição onde Ele te aprova, onde você não é reprovado por Deus. Deus, Ele não vira a cara para você. Deus, Ele não encolhe o braço, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas uma vez que Jesus se fez pecado para que nós pudéssemos ser justificados, agora nós podemos nos achegar a Ele, chamá-lo de Pai e desfrutar de uma presença constante em nossas vidas. Amém? Então, justiça não é nada mais do que isso, do que uma condição de aprovação diante de Deus. Agora, veja bem, queridos, isso só foi possível, né, por meio da obra substitutiva de Jesus Cristo. Por meio dessa obra, Deus nos tornou justos. Não é por aquilo que nós fizemos. Nós olhamos a religião tenta de todas as formas melhorar o que Deus já fez por meio de Cristo. Sabe o que a religião faz? A religião faz os homens vestirem pano de saco muitas vezes, para se humilharem e achar que aquilo vai tornar eles mais justos do que aquilo que Jesus já fez. A religião, muitas vezes, ela vai fazer com que algumas pessoas tomem alguns propósitos absurdos, no sentido de se santificarem ainda mais, mas nada do que façamos vai conseguir melhorar aquilo que Jesus já fez. Ele fez a obra por completo, Ele não deixou nada para trás. Ele se fez pecado para que nós fôssemos santificados mediante o sangue do Cordeiro Santo. Amém? A religião vai tentar fazer isso, vai tentar fazer com que nós façamos boas ações, achando que isso vai trazer algum resultado para nós, vai nos tornar mais santos, mais justos, porque muitas vezes estamos fazendo uma boa ação para alguém, mas isso não resolve, querido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras, e não são as boas obras que nos salvam. Efésios diz isso, que nós fomos salvos para as boas obras. Ou seja, boas obras na vida de um crente é uma consequência natural. Um cachorro late, um gato mia, e um crente faz boas obras. Deve ser assim, essa é a nossa realidade. Mas não é isso que nos torna mais santos, não é isso que nos torna mais justos. Essa é a nossa realidade enquanto filhos de Deus, porque se Deus é bom, um filho de Deus, ele só pode ser bom. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, você pode até viver com uma consciência de pecado,
E eu confesso para você que eu vivi por anos assim, com esse pensamento, essa consciência de pecado. E muitas vezes eu me prostrava nos pés da minha cama e eu dizia: Senhor, eu sou o mais miserável pecador de todos os homens. E eu estava com essa atitude anulando o sacrifício de Jesus, porque Ele morreu justamente para me tirar dessa condição. Quando eu estou dizendo que eu sou o pecador, eu estou dizendo que Jesus não fez o que tinha que fazer. Mas sabe, queridos, é muito comum as pessoas viverem com uma consciência de pecado, mas isso não muda a realidade de que essa pessoa foi feita justa se ela aceitou a Jesus. Por mais consciência de pecador que a pessoa tenha, ainda assim não muda a realidade de que Jesus se fez pecado para que aquela pessoa pudesse se tornar justa. Eu poderia dizer, querido, que a consciência de pecado é como alguém que está preso dentro de uma gaiola que já foi aberta. É como aquele passarinho que se acostuma a ficar dentro da gaiola. Aí você abre a tramela da gaiola e ele permanece lá, ele não sai, porque ele não sabe como sair. Está preso, mesmo estando livre. Alguém que tem uma consciência de pecado é assim. Ele está preso, mesmo estando livre. Ele não sabe que foi livre. Ele não descobriu isso. Ninguém nunca falou essas verdades para ele. E então ele age como alguém que está preso, mesmo estando livre. Mas nessa noite, essa consciência acabou na sua vida. Amém? Porque o conhecimento está chegando e o conhecimento liberta. Amém? Sabe, queridos, essa é a nova realidade daqueles que um dia disseram sim para Jesus. Todo aquele que um dia disse sim para Jesus, ele pode desfrutar dessa condição. Ele recebeu o dom da justiça. A Bíblia diz em Romanos que a justiça é um dom, é um presente que foi dado por Deus. E quem pagou o preço desse presente, que foi muito caro, se chama Jesus Cristo. Amém? Agora, veja bem, essa nova realidade de vida, agora justificados por meio de Cristo Jesus, é um estilo de vida que nos garante alguns benefícios. E eu quero falar um pouquinho sobre esses benefícios que são exclusivos para aqueles que são justos. Benefícios exclusivos para um grupo de pessoas. Quem são esses? Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. São benefícios exclusivos. Sabe, queridos, eu estava hoje estudando essa mensagem. Na verdade, não era nem eu que ia ministrar, mas de última hora fiquei sabendo e fui para o Senhor e logo Ele me deu essa mensagem. E eu estudando essa mensagem veio ao meu coração um exemplo. E é interessante, queridos, que nós temos uma via de ônibus aqui na Sinimbu, que ela é utilizada exclusivamente por ônibus. É ou não é verdade? Se você entrar ali, você vai ser multado. Aquela via ela é exclusiva para ônibus. E é interessante que o trânsito ele pode estar engarrafado. Eu já estive ali no momento do pico. Está tudo parado, tudo travado. Aí você olha para aquela via de ônibus, está livre. Não tem ninguém. E você tem uma vontade de dar uma saidinha e ocupar ela. Mas você não pode. É ou não é verdade? Agora, é interessante que, por mais que aquela via esteja livre, nós não podemos usar porque ela é exclusiva. E tem uma placa, diz via exclusiva. Agora, entenda algo, queridos. Aquela via exclusiva para um grupo de pessoas. Quem são esses? Os usuários do coletivo. É exclusivo para eles. Nós não podemos. Agora, a Bíblia diz que da mesma forma acontece conosco. O que isso significa? Significa que eu e você, nós temos alguns benefícios que são exclusivos. Assim como aqueles usuários têm um benefício exclusivo para eles, assim todos aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, eles têm sim um benefício que é exclusivo deles. Agora, veja bem, do que ele está falando? Eu estou falando que, mesmo que ao nosso redor tudo esteja atrapalhado, tudo esteja confuso, existe um caminho que é um caminho exclusivo para justos. Tudo ao nosso redor está atrapalhado, tudo está ruindo, tudo está dando errado, mas para mim e para você que temos essa consciência de que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, existe um caminho diferente para mim e para você. Esse é o caminho da justiça. Esse caminho tem um nome. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos nesse caminho, queridos,
Nós podemos desfrutar daquilo que Jesus mesmo disse que veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. É um caminho exclusivo para mim e para você. Um caminho providenciado por Deus, mas quem pagou o preço dessa exclusividade foi Jesus Cristo. Amém? Sabe o que diz em Oséias? Eu vou ler isso para você. Oséias 14:9 diz assim, anote aí. Mas diz o seguinte: porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Deus, Ele tem caminhos para mim e para você. E Oséias disse isso: os caminhos do Senhor, eles são retos, e os justos andarão neles. A sequência do versículo vai dizer que aqueles que são pecadores ou não foram justificados, eles não vão conseguir andar nesse caminho. Se você ler esse versículo depois, você vai entender isso com mais clareza. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que nesse caminho preparado para aqueles que são, perceba que a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são retos e somente os justos andarão nele. Muitas vezes essa consciência de pecadores nos priva de andar no caminho certo, porque o caminho que Deus preparou não é para pecadores, o caminho que Deus preparou é para justos. Amém? Os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. É nesse caminho que existem bênçãos que são exclusivas, um caminho exclusivo que Deus, por meio de Cristo Jesus, providenciou para mim e para você. E é nesse caminho que existem bênçãos que são exclusivas para justos, um caminho exclusivo com bênçãos exclusivas. Amém? Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 34:19 diz o seguinte: diz que o justo, ele receberia livramento das aflições. Salmo 39 diz isso: muitas são as aflições do justo, mas de todas, diga todas. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, mas eu sei de uma coisa: tem livramento, seja qual for ela. Não importa a quantidade das aflições, o tamanho, a dimensão, a intensidade. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos. Está dizendo, queridos, que independente de ser justo ou pecador, ainda assim teremos aflições. Mas temos uma garantia da parte de Deus, que de todas as aflições, nós recebemos o livramento da parte do Senhor. De todas, o Senhor as livra. É interessante, queridos, que a Bíblia, ela não nos deixa ser enganado. Deus, ele não é aquele que fica maquiando as coisas. O Evangelho não é o Evangelho do conto da carochinha, não. A Bíblia diz em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições. Não diz isso? No mundo, nós estamos nesse mundo a qual Satanás é o Deus desse século, diz a palavra. É um mundo que nos apresenta todos os dias aflições. Todos os dias nós somos apresentados a problemas, a circunstâncias que tentam pular em cima de nós e nos oprimir. E então se cumpre o que está escrito em João 16:33, que no mundo teríamos aflições, mas nós precisamos lembrar de uma coisa, que muitas sim são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Amém? Tem livramento para você nessa noite. Querido, tem livramento para a sua vida. Eu sei que pessoas entraram aqui angustiadas. Eu sei que pessoas entraram aqui aflitas, preocupadas, ansiosas. Deixe-me dizer algo para você. Eu não sei o que é, mas eu sei que se encaixa em todas. Todas elas, o Senhor te dá livramento. Todas. Agora, é interessante que essa promessa não é para pecadores, é para justos. A Bíblia diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Não tem livramento de aflições para o pecador, tem livramento de aflições para o justo. Então, se nós achamos que somos pecadores, logo vamos ficar aflitos e nem podemos orar para que a aflição saia, porque o livramento da aflição não é para pecadores, é para justos. Amém? Mas não é só isso. A Bíblia diz que está reservado para os justos uma vida de fé que gera resultados, uma vida de fé eficaz.
Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Romanos capítulo 1, abra comigo. Romanos capítulo 1, versículo 17. A promessa de Deus para os justos é que eles vivam uma vida de fé que gere resultados, uma vida de fé eficaz. E diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Sabe onde você descobre que você é justo? É aqui. Alguém um dia mentiu para você e disse que você é um pecador. Alguém algum dia mentiu para você e disse para você levantar a mão, assumindo que você é um pecador. Mas a justiça de Deus é revelada aqui, no Evangelho. E a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? A justiça de Deus, ela é revelada aqui na Bíblia Sagrada. E nós encontramos aqui em Romanos 1,17 essa verdade. Diz o seguinte, visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como é que você recebe o dom da justiça? Diga, pela fé. Foi baseado nessa tese que Lutero escreveu as 99 teses, né? Baseado nesse versículo. Ele só a graça, só a palavra, só a fé. Diga comigo, só a graça, só a palavra, só a fé. Rapaz, só isso aí já era suficiente. Está escrito aqui, visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. Não é o pecador que vai viver pela fé, é o justo que viverá pela fé. Todas as promessas de Deus, elas estão vinculadas a esse princípio. Promessas para justo, maldição para pecadores. Você tem certeza que você ainda quer se colocar numa condição de pecador? Tudo que tem na Bíblia de bênção está vinculado a justos, não a pecadores. Justos bênçãos, pecadores maldição. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, dom da justiça. Amém? Olha só, queridos, é interessante que esse texto vem dizendo que o justo, ele viverá pela fé. A palavra viverá aqui é florescerá. O justo, ele vai florescer, ele vai dar frutos, ele vai frutificar, ele vai viver uma vida plena, ele vai viver uma vida abundante pela fé. Eu estou trazendo aqui uma definição desse texto para você. Tudo é pela fé. É por isso que Marcos 9:23, Jesus, ele explicando isso, ele diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Sabe quem disse isso? Jesus. Você acha que Jesus estava enganado? Jesus, ele não se engana, ele é a expressão exata de Deus, ele só falava o que ele ouvia da parte do Pai. E Jesus, ele explicando o que é viver pela fé, ele diz, olha, tudo é possível àquele que crê. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa, é possível. É possível. Eu não sei se vai dar, é possível. Tudo é possível, qualquer coisa é possível para aquele que crê. Mas isso é grande demais, se encaixa dentro de tudo. Tudo é possível àquele que crê, porque o justo, ele vive pela fé. O justo anda por aquilo que ele crê. O justo não anda por aquilo que ele vê, ele não anda por aquilo que ele sente. O justo anda por aquilo que ele crê. E tudo é possível àquele que crê. Existe uma promessa de Deus para os justos, que é terem uma vida de fé que gere resultados. Esse texto, ele poderia ser lido da seguinte forma: tudo é possível àquele que vive pela fé. Tudo. Sabe, queridos, tem coisas que o seu dinheiro não compra.
Tem coisas que a sua poupança não resolve. Tem coisas que os seus diplomas, eles não são a solução. Mas eu garanto para você que tudo que você precisa, existe uma moeda que pode comprar. E essa moeda se chama fé. Seu dinheiro, ele pode comprar o melhor hospital e os melhores médicos, mas só a fé pode comprar a saúde. Quando eu falo comprar, você entende o que eu quero dizer, né? Não estou falando de fazer negociatas com Deus. Mas a Bíblia diz que tudo é possível pela fé. Nós falamos de 2 pontos aqui. Que Deus livra o justo de toda e qualquer aflição. Nós aprendemos aqui que Deus deu uma promessa aos justos de que a vida deles seria uma vida de fé que gera resultados, uma vida de fé eficaz, uma vida de fé que torna o impossível possível. A fé faz isso, queridos. A fé, ela tem a capacidade de transformar a impossibilidade em possibilidade. Eu não sei o que para você tem sido grande demais, ou tem a aparência de ser impossível, ainda assim eu digo para você nessa noite, é possível. Amém? Pela fé. Agora, a Bíblia também tem uma promessa para os justos de que a oração deles seria muito poderosa. Eu sei que você muitas vezes vinculou a oração a uma pessoa, não, porque aquela mulher, a oração dela é poderosa, aquele homem faz uma oração forte. Mas vou dizer uma coisa para você, se você entender que você é justo, a sua oração também tem poder. Amém? Porque a Bíblia diz isso. Diz em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Não é a oração feita por um pecador que tem poder. Perceba que todas as promessas de Deus, elas estão vinculadas àquele que é justo e não àquele que é pecador. E diz que a oração feita por um justo, ela pode muito por seus efeitos. Veja bem, queridos, pode muito, eu fui estudar o que é pode, porque é muito genérico, né? Pode muito, você pode pensar até um limite e achar que é até ali. Muito. Mas eu fui estudar o que significa muito e eu encontrei algo muito poderoso aqui. Pode muito significa que a oração feita por um justo, ela tem poder suficiente para agir eficazmente em qualquer situação. Meu Deus, a oração feita por um justo, ela tem poder suficiente para agir eficazmente em qualquer situação. Não importa qual seja a situação, tem poder suficiente para agir de forma eficaz, independente da situação, independente do tamanho do problema, independente do tamanho da circunstância. Se você entender que Jesus, Ele te fez justo porque Ele pagou o preço do seu pecado, você vai orar entendendo que a sua oração é poderosa. Nela há poder suficiente para agir de forma eficaz em qualquer situação. Ah, mas aquela situação acho que não dá. Dá! Ah, mas aquela outra é tão grande. Tem poder suficiente. Porque a oração feita por um justo, oh meu Deus, é uma oração carregada de poder. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Eu gosto disso, a Bíblia é tão objetiva. Eu também sou meio objetivo. Minha esposa diz que eu sou faca na bota. Mas é interessante que Mateus 7,7 não diz pedi e talvez você receba. Pedi e quem sabe se um dia Deus acordar de bom humor, Ele vai te dar. Em primeiro lugar, nosso Deus não dormita. Amém? Sabe por que Deus não dorme? Para que você durma. Para que você deite na sua cama, ponha sua cabeça no travesseiro e durma. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha em seu favor. Enquanto você dorme em fé na palavra, Deus está trabalhando a seu favor. Amém? Aleluia. Então diz, pedi e dar-se-vos-á. Não é talvez, quem sabe. Não, peça em fé e você vai ter aquilo que você pediu. Agora, é interessante que a mesma Bíblia também diz algo inverso disso.
Sabe o que a Bíblia diz? Mateus 7,7 diz isso: pedi e dar-se-vos-á. Mas Tiago 4,3 diz o oposto disso. Diz o seguinte: pedis e não recebeis. Eita! E agora? Como é que a gente sai dessa? Mateus 7,7 diz: peça e você vai receber. Mas Tiago 4,3 diz: pedem e não recebem. A explicação vem na sequência do versículo. Diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Então, Mateus 7,7 diz: pedi e ser-vos-á dado. Mas agora aqui, nesse texto de Tiago 4,3, diz: pedi e não recebeis. Mas explica por quê. Porque pedis mal. O que é pedir mal? O que poderia ser interpretado por pedir mal? Pedir mal significa pedir erradamente. Pedir visando somente os seus próprios interesses. Pedir mal é você pedir olhando somente para a sua necessidade, olhando somente para os seus desejos, olhando somente para aquilo que você quer. Isso é pedir mal. Sabe, queridos, deixe-me dizer algo para você. Eu vou explicar para você o que é pedir mal baseado na sua própria oração. Se você é o centro da sua oração, é bem provável que você esteja se encaixando dentro do grupo desses que pedem mal. Como assim? Ah, Senhor, me dá meu carro, me dá meu emprego, me dá minha casa, me dá não sei o que, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo, me dá um marido, me dá uma esposa, me dá não sei o que e tal. Eu estou dizendo que isso é errado? Não. Mas se você é o centro da sua oração, provavelmente você se encaixa nesse grupo daqueles que pedem mal. Porque pedir mal é pedir de forma errada, visando apenas o seu próprio interesse. Eu vou explicar para você como funciona quando nós começamos a orar mais pelos outros e menos por nós. É interessante, a Bíblia, queridos, é algo espiritual. Você só entende ela de forma espiritual. Porque ela diz que quando você só pede para você está pedindo mal e não vai receber. Mas quando você se dedica mais em prol das pessoas, então você vai ter aquilo que você precisa. Sabe o que a Bíblia diz? Jó 42:10 diz o seguinte: diz que a situação de Jó, ela só foi mudada quando ele começou a orar pelos outros. Pense num cara que precisava de mudança na vida dele. Ele perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu dinheiro, ele perdeu o gado, ele perdeu tudo. Ele ficou doente, ele estava num estado de mais alta miséria, mas nada mudava. Mas quando ele decidiu orar pelos outros, pronto, algo aconteceu para ele. Esta é a maneira de orar da forma certa. Eu quero que você comece a ouvir o que a sua boca fala no momento de oração. Se você é o centro do que você ora, pode ter certeza que você está encaixado nesse grupo daqueles que pedem mal. É errado pedir coisas para você? Não, não é errado. Mas lembre-se que existe um princípio aqui. Quando você ora pelos outros, algo volta para você. Deus, Ele trabalha por você. Deus olha para você e eu tenho certeza que Deus vai pensar assim: Ele tá tão interessado nos outros, eu preciso fazer algo para alegar o coração dele. É princípio, querido. Amém? Mas pedir mal vai além disso. Pedir mal é pedir algo que está apenas dentro da sua vontade, mas fora da vontade de Deus. Isso também é pedir mal. Além do que pedir algo que é somente para o seu interesse, visando somente o seu benefício, que isso é pedir mal. Outra forma de pedir mal é quando você pede algo que se encaixa perfeitamente dentro da sua vontade, mas não se encaixa dentro da vontade de Deus. E sabe, queridos, a definição mais simples de oração, nós estamos falando sobre oração aqui, amém? A definição mais simples de oração é concordar com a vontade de Deus, ou alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Oração não é nada mais, nada menos do que você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, concordar com a vontade de Deus. Isso é oração.
Você fala com Deus, concordando com aquilo que Ele já disse na sua palavra. Amém? Sabe, queridos, uma oração alinhada com a vontade de Deus é uma oração que tem certificado de garantia de resposta. Quando você ora em linha com a vontade de Deus, a sua oração tem um certificado de garantia, resposta garantida. Sabe por quê? Porque Jeremias 1,12 diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Se Deus está vigiando na sua palavra para a cumprir, quando nós oramos a palavra, Deus está envolvido, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. E só existe uma maneira de nós termos as respostas das nossas orações, orando a vontade de Deus. E nem sempre a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Está comigo? Abre sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. João capítulo 5, versículo 14. Não é o Evangelho de João, é uma carta, está mais no finalzinho da sua Bíblia. Procure lá, você vai achar, garanto que está aí. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz o seguinte. Eu estou ouvindo barulho de Bíblia, vou esperar você abrir. Todo mundo abriu, pronto. Olha só o que diz aí. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando do quê? Pedir e ser-vos-á dado. A oração do justo pode muito por sua eficácia. A oração do justo tem poder suficiente para agir em qualquer situação. Agora, olha o que diz aqui. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, ou com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Olha só, eu estou lendo na versão King James, talvez um pouquinho diferente da sua. Está dizendo que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Deus está atento. Mas quando nós oramos em desacordo com a vontade de Deus, Deus ele não está atento àquela oração, porque não está em linha com a sua vontade. É como você ouvir um assunto que não lhe interessa. Você está numa roda ouvindo um assunto, aquele assunto não lhe interessa. Você vai ficar atento àquilo? Não. Aquilo não tem interesse nenhum para você. Você está numa roda de pessoas, 10 pessoas conversando, e o assunto do momento é algo que você não tem interesse nenhum naquilo. Você não vai prestar atenção. Você vai pensar em outras coisas, vai pensar em qualquer outra situação, mas não vai se deter naquilo. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós oramos, pedimos algo que não está em linha com a vontade dEle, Ele não vai dar atenção à nossa oração, porque Ele não tem compromisso com uma oração que não esteja alinhada com a Bíblia, alinhada com a sua vontade. Obrigado pelo meio, amém. Versículo 15 diz o seguinte: e se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo que lhe rogamos ou lhe pedimos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Então, ei, se eu sei que Ele me ouve, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu vou receber aquilo que eu pedi. Sabe o que é convicção? Convicção é fé. Convicção é uma fé no coração. Eu tenho certeza absoluta, eu orei alinhado com a palavra, Deus tem compromisso com a palavra, já recebi, já é meu. Amém? Esse mesmo texto na Bíblia, a mensagem diz o seguinte: na presença dEle temos confiança. Confiança é convicção e convicção é fé. Amém? Nele, na presença dEle temos confiança. Só ouça, porque está em outra versão e pode ser um pouco diferente da sua. Diz: na presença dEle temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com a sua vontade, na certeza. Sabe o que é certeza? Certeza é fé, convicção é fé. Na certeza de que Ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. É a Bíblia que está dizendo isso. Se eu tenho certeza
que eu estou orando a vontade de Deus, a resposta da minha oração, ela é garantida. Eu tenho a garantia, eu tenho o empenho de Deus, eu tenho o empenho da palavra de Deus, de que aquilo que eu orei, de acordo com a sua palavra, já é meu, já é uma realidade. Eu me aproprio disso pela fé. Amém? Aleluia. Agora, para que isso de fato funcione na minha vida, na sua vida, eu já estou finalizando aqui, mas eu quero que você entenda algo. Para que essa oração funcione na minha vida, na sua vida, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus a respeito daquele assunto que nós estamos orando. O que a Bíblia diz a esse respeito? Toda vez que você for orar por algo, você precisa fazer perguntas e descobrir na palavra o que a Bíblia diz a esse respeito. O que a palavra de Deus tem a dizer a esse respeito, porque a Bíblia vai nos revelar a vontade de Deus, e então nós podemos orar da forma certa. Podemos orar de uma forma que a nossa oração seja de fato eficaz, porque a Bíblia diz: pedi e não recebeis, porque vocês pedem mal, e pedir mal é pedir da forma errada, mas o contrário também é verdade. Quando pedimos da forma certa, nós temos a garantia de Deus de que a resposta é nossa. Amém? Vamos pensar que a sua situação é saúde divina. O que a Bíblia diz a respeito disso? Ah, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Não vai acontecer nada, porque essa é a oração da incredulidade. Se não acontecer, você volta para Deus. Ah, Ele não quis. Mas a Bíblia diz, em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41, que um leproso se aproxima de Jesus, e ele diz: Jesus, se for da tua vontade, você pode me curar. Aquele leproso, ele não tinha dúvida que Jesus podia, mas ele tinha dúvida se Jesus queria, e Jesus disse: eu quero, seja curado. A cura aconteceu, Jesus expressou a vontade de Deus. Vamos para Isaías 53 e descobrimos que esse Jesus, Ele levou sobre Ele mesmo não somente o pecado, mas toda dor e doença e enfermidade foi lançada sobre Ele, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Descobrimos a vontade de Deus em Mateus capítulo 8, 16 e 17, quando diz que trouxeram muitos endemoniados e muitos doentes, enfermos, e Ele com a palavra, Ele expulsou todos os endemoniados, os espíritos malignos, e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que Isaías disse. Então, quando vamos orar sobre cura divina, saúde divina, a oração certa é: Pai, eu sei da tua vontade. A tua vontade era tão grande que o Senhor deu Jesus para que Ele levasse a doença, para que eu fosse curado mediante a tua palavra. Senhor, eu recebo a minha cura pela fé. Esta é a oração certa. Talvez a sua situação seja relacionada, por exemplo, a finanças, a escassez que você está passando. Senhor, se for da tua vontade, muda o quadro na minha vida, na situação financeira, intervém na situação financeira. Não, essa é a oração errada. Se for da tua vontade, está dizendo: eu não sei a tua vontade, então se for, muda, se não for, está bom igual. Você joga para Deus a responsabilidade. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós descobrimos a vontade de Deus em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Descobrimos a vontade de Deus em Filipenses 4,19, que diz que Ele é poderoso para suprir todas as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Sabemos a vontade de Deus quando olhamos para Salmo 37, verso 25, que diz, olha o que diz aqui, ouça isso. O justo, lá diz o seguinte, que o justo, ele não ficaria desamparado, e nem a sua descendência mendigaria o pão. Não está dizendo que o pecador não ficaria desamparado, está dizendo que o justo, ele não fica desamparado. Ei, você é justo, Deus não te desampara, Ele não te abandona, Ele está com você o tempo todo. E diz mais, que além dele não te desamparar, a sua descendência não vai mendigar o pão. Senhor, eu sei da tua vontade, mediante o que a tua palavra diz a meu respeito, eu sou justo. A tua palavra diz que o Senhor não me abandona, não me desampara, que eu não mendigaria o pão, que o Senhor é o meu provedor, que as minhas necessidades seriam supridas mediante a tua palavra. Senhor, eu chamo a existência aquilo que eu preciso, eu declaro sobre essa escassez, vai embora. Crise na minha vida, vai embora. Provisão chegue, oportunidades cheguem, portas se abram. Esta é a oração certa. E se oramos segundo a vontade dEle, temos a garantia de que teremos a resposta. Amém? Aleluia.
Muitas vezes nós não temos uma intervenção divina na nossa área financeira porque achamos que Deus tem problema com o dinheiro. Não, Deus é contra dinheiro. Dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não! O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Queridos, Deus, Ele ama te ver suprido. Deus ama te ver andando em provisão, não passando necessidade. Deus ama porque você é filho de Deus. Amém? Sabe, queridos, nós só teremos as respostas certas fazendo a oração certa. Não existe como você ter a resposta certa fazendo a oração errada. Eu quero finalizar essa mensagem explicando para você 2 formas de orar da maneira adequada. Você pode abrir comigo os últimos 2 textos? Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós vamos finalizar com isso. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz o seguinte, lembra que Mateus 7,7 diz o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Não diz isso? Agora, não é de qualquer forma que a gente pede. Para que nós possamos ter aquilo que nós pedimos, está aqui. Tiago explica a maneira de pedir. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 diz o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele está dizendo, não pense o homem que duvida que vai receber. Basicamente isso que ele está dizendo. Peça com fé. Porque se você pedir com fé e não duvidar, você vai ter. Mas se você duvidar, não pense que você vai receber alguma coisa. Sabe, a oração que traz resultados se chama a oração da fé. Diga comigo, a oração da fé. A oração da fé é você orar crendo e não duvidando. Esta é a oração da fé. Amém? Vamos para o último texto, Marcos capítulo 11. Primeiro princípio para você ter resposta nas suas orações é orando com fé. Não duvidando, mas crendo com o coração. Marcos capítulo 11. O pessoal do louvor, se quiser vir, fique à vontade. Você pode ficar de pé? Você abra sua Bíblia, fique de pé, nós vamos ler isso juntos. Depois nós vamos ter uns minutinhos orando aqui, rapidamente. Eu não vou chamar ninguém à frente nessa noite, queridos. Com tudo que foi ensinado aqui, eu garanto para você que a sua oração nunca mais vai ser a mesma. Você vai começar a ver as respostas chegando até você. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Você abriu comigo? Diz assim: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Para um pouquinho, olha para cá, mais uma vez. Está falando de orar com fé sem duvidar. Qualquer pessoa que monte aqui, não está falando da montanha no sentido natural. Está falando de um problema. Às vezes é um monte de problema, uma montanha de problema, uma montanha de circunstâncias. Está dizendo, qualquer que disser a este monte, ou a este problema, ou a esta circunstância, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz. Olha só, perceba comigo, não duvidar e crer. Diga comigo, não duvidar, mas crer. Você quer ter resposta nas suas orações? Lembra disso, é oração que não tem dúvida, mas tem fé envolvida. Amém? Mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Versículo 24: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, creia que você já recebeu, e porque você crê que já recebeu, você vai ter. Amém? Quando você ora em fé, sem duvidar no seu coração, e você crê que a resposta já chegou, mesmo, mas eu não estou vendo a resposta, mas fé não é baseada naquilo que se vê, é baseada naquilo que se crê.
Ah, mas não estou sentindo nenhuma mudança. A fé não se baseia em sentidos, a fé se baseia na palavra de Deus. Amém? Você ora em fé, não duvida no seu coração, mas você sabe que aquilo que você disse, aquilo que você orou, aquilo que você declarou, está em linha com a vontade de Deus, e então você se apropria e você vai ter aquilo que você creu. E é por isso que Jesus falava: seja segundo a sua fé, seja segundo a medida da sua fé, seja segundo aquilo que você crê. Não é segundo a incredulidade, é segundo aquilo que você crê. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você.